Programa Mercado e Ação de hoje, sempre nas terças-feiras, 22 horas e 30 minutos. Quinta-feira, 23 horas e 30 minutos. E ao sábado, às 8 horas, chega na sua residência, também online pela internet, no site poatv.net. E hoje nos visita, estamos recebendo aqui no nosso estúdio, Faustino Júnior, CEO do Grupo Educacional INEP-Facinep. Houve uma mudança de nome aqui no grupo. Houve uma adaptação, uma adequação à nova realidade. Na verdade, é um crescimento do grupo, né? Com a incorporação aí de outras instituições no grupo, né? O grupo se agrandou-se, digamos assim, e hoje nós estamos trabalhando como um grupo INEP-Facinep, ou seja, com a fusão de ambos os grupos. Nossa pauta hoje vai iniciar pela falta de médicos para atenção básica de saúde. Isso aí acabou, inclusive, fazendo com que importássemos médicos em determinado momento do governo anterior, governo federal, e tem sido uma constante essa falta de médicos para esta atividade. Não é a falta de médicos para o Brasil. Por que se dá essa falta? Luiz, eu quero te agradecer a oportunidade, até aos telespectadores também do teu programa, e na verdade dizer que esse problema é um problema conjuntural um pouco mais profundo e um pouco histórico no país. A formação médica no nosso país sempre foi muito elitista, isto é, poucas instituições, poucas vagas e somente para um grupo econômico em específico a ser acessível a essas vagas. Há menos de 15 anos atrás, nós só tínhamos cursos em federais e nas pontifícias das universidades católicas do país, falando da área de medicina. Nos últimos 15, 20 anos é que houve, digamos assim, uma proliferação de cursos de medicina. Isso trouxe, ou melhor, acabou criando uma cultura arraigada a um modelo tradicional de qualificação médica, onde o médico oriundo dessa geração de 15 a 20 anos atrás, terminava o seu curso de graduação e já fazia uma prova ou entrava diretamente numa residência médica. Por quê? Porque havia uma similaridade entre o profissional e a vaga de residência médica. Nós tínhamos, hoje nós temos no Brasil um pouco mais que 4.000 vagas de residência médica e há 15, 20 anos atrás era mais ou menos esse o contingente de egressos que nós tínhamos por ano de médicos no país. Sucede que nesse contexto e nessa realidade nós não tínhamos praticamente o exercício da medicina em outros estados, leia-se região norte e região nordeste, tendo somente médicos nas grandes capitais, coisa que hoje ainda nós encontramos em alguns estados do país, o que é um problema. E então, dos últimos 15 a 20 anos, o que houve? Houve uma proliferação de profissionais médicos para atender essa carente demanda nacional de médicos e mesmo assim, hoje, nós ainda não damos conta de sequer de 10% da quantidade de médicos necessárias para o atendimento do índice mínimo preconizado pela Organização Mundial da Saúde para a situação de médicos. Qual é a quantidade de pacientes ou de população para cada médico? Isso é muito relativo, já que justamente estamos falando de atenção básica. E na verdade, quanto mais atenção básica eu tenho, independentemente da formação do profissional da atenção básica ser ou não ser médico, menos necessidade eu tenho de média e alta complexidade, onde é imprescindível o médico. Mas a proporção ideal seria que, pelo menos para cada 10.000 habitantes, eu tivesse um médico. E nós não chegamos nem de longe nessa proporção. Aí os governos começaram a criar alternativas, quer ampliando o número de vagas dos cursos de medicina, quer criando cotas, tanto de ordem racial quanto de ordem econômica, como também, e aí veio a questão do plano dos mais médicos. O que eram mais médicos? Era permitir que qualquer médico do mundo, por um período de 3 anos renováveis por mais 3 anos, única e exclusivamente pudesse atuar na atenção básica indicada pelo Ministério da Saúde em convênio com o município. Aí nós recebemos médicos de todo o planeta para participar desse programa. Por quê? Porque nosso país hoje, em termos de remuneração em saúde, comparado com a grande maioria dos países do mundo, remunera bem. Nesse programa Mais Médicos se remunerava em torno de R$10.000 cada médico. Porém, na sua primeira e segunda edição vieram pouquíssimos médicos do mundo se interessaram pelas más condições de trabalho que o país oferecia. Tá, mas isso não vai se alterar.
Essa condição ela vai demorar um tempo ainda bastante longo para que altere essas condições de trabalho. Mas as faculdades continuam produzindo médicos, formando médicos nesse momento, mas a especialização, que é a residência, não está conseguindo acompanhar esse mesmo índice. Exatamente. Na verdade, eu falava ainda da formação médica em geral. Muito mais drástica se torna a necessidade de uma formação de um médico com um conhecimento mais aprofundado numa área. Cada uma dessas, inclusive a atenção básica, a medicina de família, ela necessita de uma especialização pós a formação tradicional. O que acontece? Desde 2010, com o advento do novo Código de Ética Médica, nós temos uma situação paralela. Só é residência médica no nosso país o cara que faz por 3 anos em dedicação exclusiva, ocupa uma vaga atribuída pelo Ministério da Educação como bolsa no CNPq para ganhar algo em torno líquido de R$ 2.900 e alguns trocados. Qual o problema disso? São só 4.000 vagas, ou seja, quase nenhum egresso dos cursos de medicina tem acesso a essas vagas. E, por consequência disso, o que nós temos? Uma carência de profissionais especializados. Quantos médicos estão sendo formados anualmente no Brasil? Eu não tenho esse dado, porque esse dado foi drasticamente alterado nos últimos 6 meses. Foram abertas mais de 40.000 vagas de medicina. E está mantido 4.000 vagas de especialização. De residência médica. A diferença é que a partir de 2010, Luiz, começa a se consubstanciar um outro modelo de formação continuada do médico, onde a residência passa a ser só mais um, que é a pós-graduação lato sensu também, de nível de especialização, onde o médico consegue conciliar com a sua prática profissional uma atividade de qualificação profissional, quer por vezes prática, quer por vezes mais teórica. Ou seja, se eu bem entendi, nós temos o sistema tradicional, onde nós temos a residência. E nós temos um sistema, um formato novo, que é a especialização, é um MBA. Não, na verdade não. Então, abre um pouquinho mais. Na verdade, o que eu tenho? As pós-graduações lato sensu podem ser de 3 naturezas: MBAs, residências e especializações. Os MBAs são dedicados para a área da formação de gestão. Então, no máximo, no que diz respeito à medicina, nos serviria para a administração hospitalar. Ponto. Bom, aí, cursos com preconização prática, isto é, mais de 70% da carga horária prática são, por definição, residências. E, em contrapartida, quando a correlação ela é maior da parte teórica e um pouco menor da parte prática, eu tenho os cursos de especialização, que normalmente fazem uma correlação de 60 a 40 para a prática e para a teoria. Qual é a questão? Como não há como eu entrar na residência, porque não há vaga, por mais que a pessoa seja boa aluna, ela acaba optando pelas especializações que nas diferentes sociedades médicas são aceitas para que o profissional médico possa, após a conclusão, ofertar a prova da sociedade, da especialidade, para que ele possa obter de uma maneira alternativa o seu título de especialista. Porque o aluno tradicional, quando sai da residência médica ou faz em 3 anos de dedicação exclusiva, ele obtém diretamente o registro de especialista no conselho. O outro que faz especialização, ele precisa ou prestar uma prova ou preencher os requisitos, às vezes até por meio de medidas judiciais, obter o seu título de especialista. O que sucede é que a residência ela continua sendo um modelo extremamente elitista. Por quê? Porque poucos são os profissionais que, ao saírem de uma universidade, não precisam autossustentar-se, sustentar a família ou pagar crédito educativo. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar por 3 anos em dedicação exclusiva para receber somente R$ 2.900. Quase nenhum médico quer isso. Porque hoje o médico que sai da graduação, ele sequer quer ir para a atenção básica. Por quê? Porque ela não atende ao seu desígnio remuneratório, enquanto em detrimento de outras diversas especialidades que dizem respeito à média e alta complexidade, ou mesmo ao que nós chamamos de medicinas preventivas, como medicina de tráfego, medicina do trabalho, perícias médicas, perícias do trabalho, medicina aeroespacial, outras áreas médicas,
burocrático-formais, eu chamaria assim, que apesar de que, além de darem um retorno econômico sobremaneira maior ao médico, por outro lado, lhe exigem um menor deslocamento do ponto de vista físico, assim como acabam lhe exigindo menos riscos profissionais do que a mera atenção básica tem. Me diz uma coisa, dentro dessas alterações todas que estão sendo gradativamente implantadas, o grupo educacional INEP, Facinep, ele está mergulhado nessa nova formação, nesse novo formato de formação, correto? Eu aproveito... Como é que está funcionando isso? Como é que está acontecendo? O nosso grupo, por meio das nossas instituições de ensino superior, conseguimos, de uma maneira pioneira no país, instalar o que nós chamamos de Programa de Práticas Médicas. O Programa de Práticas Médicas, que alguns rotulam de semi-residência, na verdade não é uma residência, é um curso de especialização onde há uma preconização pela parte prática, onde o aluno, e aí eu mando um abraço para o meu amigo Geilson, da Dr. Med, pode realizar nos diferentes hospitais e clínicas que nós temos espalhados em todo o país, dentre elas toda a rede integrada da Dr. Med, para ofertar e exercer a prática na sua especialidade com atendimento direto ao paciente, como o teria se o fizesse numa residência formal. Vou te pedir um pequeno intervalo. Nós temos que chamar Nós temos um convênio com a Secretaria de Segurança, com a Delegacia da Criança e Adolescente, DECA, Delegacia Especializada da Criança e Adolescente, onde nós divulgamos imagens de crianças e adolescentes que estão desaparecidos de suas residências, de seus lares, no intuito de tentar refazer esse lar que ficou partido. Então, vocês estão vendo aí na tela uma imagem com um pequeno histórico do desaparecimento desse jovem, e agradecemos qualquer informação que você possa trazer, você possa, enfim, colaborar na busca de localizar. Faustino, nós estamos nos encaminhando ao final do programa. Eu queria que tu fizesse algumas considerações para o nosso ouvinte, nosso telespectador, e também tu especificasse quais são as áreas, quais são as especializações, as pós-graduações disponíveis no grupo. Luiz, obrigado por mais esse convite aqui ao teu programa. Na verdade, eu quero fazer um convite ao nosso telespectador para que, independentemente da sua área de conhecimento, acesse o site facinep.edu.br e eleja a área de formação em nível de pós-graduação que tenha maior interesse. Nós temos oferta aqui no estado do Rio Grande do Sul, assim como em todo o território nacional, das mais diferentes áreas do conhecimento. E especificamente falando da área médica, temos especializações nas mais diversas especialidades, várias delas, inclusive, sendo aceitas como pré-requisito para que o nosso aluno, o nosso egresso, faça as provas de títulos das sociedades ligadas à Associação Médica do Brasil. Nesse sentido, convido-lhes para que venham conhecer o nosso programa de práticas médicas, o nosso PPM, e assim, se não tiverem conseguido realizar uma residência médica, que é o padrão ouro de formação, possam realizar a sua prática, possam se especializar e sim, exercerem legalmente a medicina em qualquer das especialidades que assim o desejarem. Obrigado pela presença, agradecemos teres vindo. Fique conosco, retornamos num instante.